gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Rafaela Tavares e sejam bem-vindos ao quê? Meu canal. Meu canal! Ê! O Bruno vai vir participar comigo hoje e nós vamos falar sobre um tema bem legal, não é? Que cara mais engraçado. Filmes de terror. E o Bruno, ele é muito corajoso, gente. Ele tem muita coragem, ele não tem medo de filmes de terror, não é, Bruno? Sim. Né? Não! Eu só me cago. Você só se caga? De medo. Ah, por isso que as suas cuecas tá sempre borradas. Gente, é assim. Hoje a gente vai falar de filmes de terror e só isso. Ou será que não? Ok. E eu vou aproveitar e vou contar pra vocês história de algumas pessoas que eu coloquei lá no meu Insta, pedi para as pessoas me contarem histórias de terror, que algum acontecimento sobrenatural que eles já viveram ou algum parente viveu. Se você não mandou, me manda lá no Instagram. O meu Instagram tá aparecendo aqui pra vocês. Então, me segue no Insta e vamos lá interagir juntos. Vamos lá. O primeiro conto que colocaram aqui, gente. Quem mandou essa história foi o Eduardo Santos. Ele falou assim: uma vez eu estava deitado na minha beliche de cima e minha prima estava embaixo, mas não na cama. Então ele estava na beliche em cima e ela estava embaixo, mas ela não estava deitada na cama. Ela estava fazendo um trabalho na mesinha lá de trabalho da faculdade, no computador dele. E aí ela sentiu que alguém tocou na cabeça dele bem forte, na cabeça dela bem forte. E ela achou que era ele. Mas ele estava deitado na beliche em cima. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que não ia dar tempo dele descer pra tocar na cabeça dela e voltar subindo, né, correndo. E aí ele colocou aqui: não teria como eu descer, tocar nela e subir de novo, sem ela perceber. E eu tava quase dormindo também. Só sei que ela ficou desesperada e deu até crise de ansiedade. Gente, como que você agiria com uma situação dessa? De você estar num lugar, aí você sente que alguém tocou na sua cabeça. Não tem como alguém ter tocado na sua cabeça porque só tem uma pessoa dentro do quarto. A pessoa deitada na beliche em cima. Quem ia tocar na tua cabeça? Gente, eu acho assim que eu ia falar: o sangue de Jesus tem poder, tá? Arrepende, em nome de Jesus. Não quero, sai daqui, demônio. Não chega perto de mim. Gente, sério, eu sou cagona. Sou evangélica? Sou. Sou medrosa? Sou. Tenho medo? Tenho medo. Então é isso. Não tem como eu falar pra vocês: olha, não tenho medo. Tenho medo sim. Creio que Deus sempre tá à frente do diabo, mas eu sou meio medrosa, mas eu creio que Deus sempre tá com a gente. E aí, gente, se fosse comigo, eu ia correr, ia gritar. Não, você tá inventando. Da onde que tu tirou isso? Comigo aconteceu um caso bem parecido. Foi bem assim. Aqui nesse quarto, era quarto meu da minha irmã, tinha uma beliche. E aí, na verdade era triliche, uma cama embaixo de puxar, mas ninguém dormia nela. A cama de baixo, que na época quem dormia era minha irmã, e eu dormia na beliche na parte de cima. E aí a minha beliche tinha as escadinhas pra subir tudo e tal. E aí teve uma vez que eu tava dormindo, aí eu acordei no meio da noite. Peguei o meu celular, que tava do lado na parte onde ficava meio com uma proteçãozinha pra ninguém cair pra um lado nem pro outro, né? Aí eu peguei meu celular, né, tava carregando, virei, era 3 horas da manhã. Aí eu fui ver se tinha mensagem, coloquei de volta. Quando eu fui colocar de volta, tinha uma mão. Coloquei a mão nessa mão, a mão tava gelada e eu fui iluminando assim, gente. Quem era? Minha irmã. Ela falou: ai, Rafa, você ouviu a porta do guarda-roupa assim, assim, assim. A bicha tava gelada, gente. Sério. Esse dia o meu coração saiu de mim, minha alma, ela saiu de mim e depois voltou. Porque eu me assustei de uma forma gigantesca. Agora, quem me mandou foi uma pessoa que pediu pra
não falar o nome dessa pessoa, né? E ela falou assim, que uma vez ela tava voltando do estágio dela e estava bem triste, bem cansada, né? Por conta da correria e alguns problemas que ela tava passando na vida dela. Nesse dia, essa pessoa falou que tava chovendo muito. E ela tava um trânsito gigantesco e era exatamente 11h40 por aí. Então ela pegou o fone dela e colocou um louvor pra dormir durante a trajetória do ônibus pra casa, né? Só que aquele louvor tava falando com ela, mexeu com ela, que ela sentiu um conforto tão grande no coração e chorava. Mas não de tristeza, e sim de alegria, pois ela sentiu um conforto e a certeza de que Deus estava cuidando dela. Aí ela falou que chegou em casa por volta de 1 da manhã, cansada, porém estava leve, porque Deus é perfeito e Ele age de formas sobrenaturais nos mínimos detalhes. Nem precisamos falar, apenas ouvir. Se não fosse aquele louvor, ela teria passado raiva por causa do trânsito, da chuva, e estava molhada, com fome, tempo e cansaço físico, e não teria visto a preciosidade que é eu ter saúde, para estar na correria e correndo atrás dos sonhos. Enfim, a pessoa colocou aqui, enfim, Deus é lindo. Realmente, gente, assim, tem muita gente que acredita que pra Deus falar com a gente precisa estar, sei lá, numa igreja, tem que estar em algum lugar, num monte, pra Deus usar da boca da pessoa pra falar com você. Mas Deus, Ele age nos mínimos detalhes. E é isso que a pessoa quis dizer, que não precisou ninguém ter falado com ela. Apenas o louvor tocou no coração dessa pessoa e ela sentiu a presença de Deus. Então é isso que ela quis dizer, que Deus, Ele age nos mínimos detalhes. Ele fala com quem Ele quer, a hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Pode ser pelo louvor, pode ser pela uma pessoa, pode ser pela palavra. Então Deus, Ele fala com a gente de diversas formas, de cada forma diferente, né? E é isso, gente. Vamos lá pra terceira pessoa que me mandou aqui. Mas antes, esse vídeo só vai continuar, ele tá preto e branco pra você, porque ele só vai ter vida e só vai continuar se você se inscrever no canal ou você curtir e compartilhar com seu parente. Porque se você não chamar seu pai, sua mãe, seu periquito, seu cachorro, não vai continuar. Sinto muito. Não vai, gente. Gente, tem mais uma pessoa. A minha tia, o nome dela é Vanessa, ela falou assim, perguntei da sua história sobrenatural, que as pessoas já viveram. Ela falou que a história dela é mais conhecida, assim, porque o meu tio tem o dom de desaparecer nos finais de semana, gente. Ela falou que ele some no final de semana e é uma coisa sobrenatural, sabe, de outro mundo. Enfim, eu tenho várias histórias pra contar pra vocês, de várias coisas que eu já vivi e de filmes de terror que a gente vai começar agora. Gente, é assim, eu sou uma pessoa extremamente medrosa. Quando eu era criança, eu não assistia filme de terror. Porque na minha casa já era um pouco difícil, porque a gente já vivia, entre aspas, num filme de terror. Porque tinha muito acontecimento, tinha muita coisa que acontecia, tinha muita coisa que a gente via. E eu só vou contar pra vocês essa história. Eu contei uma, vou contar outra. Mas o restante das histórias eu só vou contar pra vocês se você compartilhar e esse vídeo chegar a 150 views e no mínimo aí 100 likes. Então bora lá, compartilha com todo mundo, chama as pessoas, gente, e é isso. Se vocês não curtirem, não compartilhar, eu não vou contar as minhas outras histórias e vocês vão ficar curiosos, porque eu estou nem aí. A história é assim, uma vez a gente estava dormindo na minha antiga casa, né, eu morava em outro lugar, não era aqui. E aí, era bem assim, a nossa casa, a parte de cima, ficava a cozinha, que era uma cozinha americana, com uma sala. Tinha uma divisória, que a cozinha americana é meio muro, né? Tinha a divisória e tinha a escada para descer. E um murinho que separava, assim, aqui era a sala, e tinha um murinho que ficava aqui, que era a parte da porta. Aí o murinho ele vinha aqui e aqui tinha a escada para descer. Então, por exemplo, se alguém ficasse de lá de cima apoiado
num murinho olhando pra baixo, ia ver o cômodo de baixo. Que era, no caso, nessa época, era o meu quarto. E o quarto da minha irmã. E aí o que acontece? Descia a escada, tinha uma cama que ficava embaixo da escada, que eu tinha medo, então eu fiz o quê? A minha irmã ficava com a cama debaixo da escada, porque ela tinha a maior visão pra cima. Se ela olhasse pra cima, ela ia ver mais coisa. E eu quis deixar a minha cama do outro lado. De frente era o banheiro. E Gente, minha câmera descarregou, então agora eu tô gravando pelo meu celular. Então vamos continuar lá a história. E aí, a minha irmã, como eu contei pra vocês, a minha irmã dormia embaixo da escada e eu do outro lado. Como eu era pequena e eu tinha muito medo também de ver alguma coisa, sabe, uma coisa ruim. Aí eu fui dormir do outro lado pra não ter visão de cima, mas ainda assim eu tinha um pouco de visão. E eu dormia só com o meu abajur ligado, por conta que eu tinha medo. E aí, numa certa noite, eu acordei, olhei pra cima. Acordei assim, no meio da noite, eu olhei pra cima. No que eu olhei pra cima, tinha um homem todo de branco. E essa pessoa, agora não me lembro mais, né, gente? Passou muitos anos. E essa pessoa olhava pra mim e falava, vai pra tal lugar. Se eu não me engano, na nossa antiga casa era um quintal, tinha a nossa casa, a casa da minha avó, a casa da minha bisavó e a casa do meu tio. E tinha também o jardim. E aí essa tal pessoa pedia pra mim ir no jardim fazer alguma coisa. E aí o que aconteceu? Eu fui pra lugar nenhum, gente. Eu gritei, comecei a gritar. No que eu comecei a gritar, minha mãe foi até lá e ela olhou pra cima no que eu tava olhando. E aí ela não viu nada, eu fui dormir no quarto com a minha mãe, né? Enfim, da história. Eu vi aquela pessoa, só eu vi, e eu ouvi ela falar comigo. Quem tava no quarto? A minha irmã, ela não viu nada. E eu falei pra ela que o abajur tava ligado, porque a gente dormia só com o abajur ligado. O abajur estava ligado e aquela pessoa tava falando comigo. E ela falou pra mim que o abajur não estava ligado, que não tinha ninguém lá em cima, e muito menos a minha mãe falou que tinha alguém lá em cima. Que só eu vi aquela pessoa falando comigo pra mim fazer aquilo e ir pra tal lugar. Então, gente, ali eu me caguei. Depois disso a gente teve que trocar de quarto. E eu fui pro quarto que era da minha mãe, com a minha irmã. E minha mãe voltou pro antigo quarto dela, que era esse. E, enfim, gente, isso é uma de várias histórias do que eu já vivi naquele quintal. Mas eu só vou contar pra vocês se esse vídeo tiver muito like, compartilhamento, visualização. Então eu conto com vocês pra contar as outras histórias. E mais uma coisa, agora vamos falar dos filmes, né, gente? Que a gente falou que ia falar dos filmes e acabou não falando. Filme de terror é assim, pra mim só é legal no cinema. Porque em casa eu tenho medo, gente. Vocês acreditam? Eu tenho medo. Fora que traz também, dizem que traz uma coisa espiritual pra sua casa. Então que você não assistir no cinema não vai trazer alguma coisa. Porque de qualquer forma, você vai ficar lembrando o que você lembra, você atrai as coisas ruins. Mas é assim, eu sou extremamente cagona. O dia que eu assisti foi o quê? Annabelle, foi com a minha amiga pro cinema assistir Annabelle 1, gente. Annabelle 1 não dá tanto medo, né? Eu acho que, se eu não me engano, 2, aquele ali dá medo. Mas assisti 1. E na época eu dormia com meu irmão no quarto. E eu assisti Annabelle, achei bem engraçado, não vi as partes que era de terror, porque eu sou extremamente medrosa e tal. E aí... O que você tá fazendo? O quê? E aí eu não olhei. E quando eu cheguei em casa eu vi, porque o quarto do meu irmão tem as duas prateleiras e tinha vários bonecos. E eu ficava, meu Deus do céu, por que eu fui assistir aquela merda? Ai, que medo! Eu demorei 2 anos pra dormir, gente, com Annabelle 1. Aí quando eu assisti Annabelle 2, eu não dormi. E piorou. Piorou a situação. Mas eu quero que vocês me contem aí qual foi a experiência de vocês. Interagem aqui nos comentários. O que vocês já viveram, o que vocês acham legal de filmes de terror, deem ideias pra mim pro próximo vídeo. O que vocês acham, gente?
Comenta aqui embaixo as histórias que vocês já viveram, o que vocês acham dos filmes de terror, o que você tem medo, o que você não tem medo. Conta a sua história sobrenatural aqui. E compartilha esse conteúdo com todo mundo, gente. E é isso, ó.